Entre idas e vindas, partidas e chegadas, estamos aqui. Esse é o seu podcast Calçada Virtual para mais um encontro, um diálogo enriquecedor com a presença muito, mas muito ilustre, né, de Aline. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Aline. Aqui é seu lugar de fala, você sabe disso, né? Esse lugar pertence também a você. Muito obrigado pela sua presença para receber uma convidada também super especial no nosso episódio de hoje. E antes de apresentá-la, não é, Aline? Nós queremos já pedir que você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, tá? É muita coisa boa, muito conteúdo, muito conhecimento sendo compartilhado. Nos siga também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E ainda estamos nas plataformas de áudio que você poderá acompanhar a qualquer momento, em qualquer circunstância, esse podcast Calçada Virtual, tá bom? Lavando o carro, na academia, naquela corrida, enfim, o podcast é um presente que temos para você que quer aprofundar sobre educação, sobre saúde mental, sobre cultura, sobre tudo aquilo que importa para uma vida equilibrada, para o nosso desenvolvimento pessoal. Aline, você está bem? Tudo bem, Tranquilo, Aloysio, feliz? tranquilo. Mais uma vez, obrigada, viu, pelo convite, estar aqui. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, nos acompanha, né, semanalmente. Hoje, realmente, assim como a Aldizzy falou, a gente tem uma convidada, né, que vai muito acrescentar, né, nessa temática que a gente vai trazer hoje. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, porque é um prazer estar aqui com vocês hoje. E espero que a temática de hoje possa realmente agregar, né, tanto para os pais, como para a escola em geral, professores, coordenação e todo mundo que já tem o costume de nos acompanhar. Ótimo. A Aline, vocês já sabem, né? Ela é ela é psicóloga aqui do colégio Pequeno Príncipe e sempre é uma presença constante e inspiradora em nosso podcast Calçada Virtual, quando nós trazemos essa temática da saúde mental, do desenvolvimento humano e assim por diante. E hoje não é diferente. E claro, por meio dela, temos a presença muito ilustre e digna, né, de Ana Cláudia Varela. Que bom, Ana Cláudia, que você acolheu esse nosso convite. Eu já estou ansioso com tanta pergunta para te presentear que eu acho que esse podcast vai render, viu? Boa noite. Eu gostaria muito de agradecer, né, a Aline por ter me convidado para fazer esse podcast. Eu espero poder ajudar da melhor maneira, como você disse, existem muitas perguntas, muitas respostas, nós temos papo para muito tempo, né? E espero estar contente. Certamente, tem nenhuma dúvida disso. Se você já tivesse ouvido o que conversamos em off, meu Deus, tem tanta coisa boa. Espero que você fique conosco, tá bom? Sai daí não. Né? Convida outras pessoas, compartilha, né? E assim nós iremos construir esse episódio maravilhoso, tá bom? Bom, pergunta que não quer calar e que sempre chega a essa nossa calçada. Diante dessa realidade que nós estamos experimentando, de pós-pandemia, se assim podemos dizer, não é? De insegurança também em ambientes escolares, conflitos familiares, nós vemos, sobretudo, nossas crianças e jovens enfrentando muitos desafios para lidar com esses contextos, com essas demandas emocionais. O que mais tem chegado? Qual a carga emocional, qual a demanda, né, psicológica mais tem chegado, né, em teu consultório? Ultimamente a gente tem recebido muito crianças com ansiedade. Crianças com TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Nós temos tido muitas crianças assim. Temos tido também algumas depressões. Alguns pacientes, os alunos do colégio e de outros também, não só daqui, que eu tenho pacientes daqui, que são alunos do colégio, mas também de outros colégios, que eles estão com sobrecarga. Eles estão sentindo muita dificuldade com a carga horária deles, que está ficando um pouco grande. Eles estão ficando muito cansados. É uma das reclamações que eu tenho muito no consultório, é disso, sabe? E isso dá o estresse, isso dá início de depressão. A gente vê apatia demais nas crianças hoje em dia, a falta de interesse para o estudo, a falta do interesse numa vida social.
o convívio com a tecnologia que está exacerbadamente com as crianças, né? Um uso do celular que causa também muitas dependências, entende? Muitos atrasos, principalmente em criancinhas no princípio do prézinho, que muitas vezes os pais colocam na televisão, no celular, e isso tem um atraso muito grande de habilidades das crianças. Eu acho, Aline, que essa fala, né, da doutora Cláudia, serve de sumário já, né? Já diz pra gente a quantidade Sim. de assunto que interessa a gente tratar aqui. Se você tem perguntas para fazer, alguma colocação, alguma inquietação, coloca aí no chat também, tá bom? Sua inquietação, sua pergunta, aquilo que você consegue evidenciar também, já em sua casa ou no seu ambiente escolar, enfim. Participa conosco. E já chama a atenção, Aline, de cara, assim, na fala da doutora Cláudia, né, alguns pontos que já foram tratados aqui também, que você também já trouxe, como, por exemplo, a ansiedade. Vamos pontuar um por um aqui, né? Ansiedade. Né? Quais são os sinais mais evidentes? Né? A Aline pode colaborar muito com isso também. Mais evidentes, né, desse contexto de ansiedade na criança e no adolescente. Como é que eu posso identificar? Eu digo que eu tenho duas crianças em casa, uma de 3 e uma de 6. Né? E muitos pais que nos acompanham agora também devem estar pensando nisso. Como é que a gente consegue identificar? Os transtornos mentais, eles têm sintomas muito parecidos. Alguns são sintomas que tanto tem na depressão, tanto tem no TOD, tanto tem na ansiedade, tanto tem em qualquer outro transtorno mental. São sintomas que a gente vê em vários. Por isso que a gente não é feito um diagnóstico, não se fecha um diagnóstico numa primeira consulta. A gente precisa investigar tudo isso, né? Então, assim, são mais a apatia, o cansaço, a falta de estímulo, a falta de coragem, ficar mais tempo no celular, trancado no quarto. Os adolescentes, ultimamente, têm feito muito isso. As crianças preferem o celular, estudar pelo celular, do que pegar um livro para estudar. Porque a tela é muito mais atrativa do que um livro. Então, isso tudo vai causando esses sintomas para que eles fiquem um pouco mais apáticos. E a gente, às vezes, não percebe. Porque quando a gente está... quando é alguma coisa séria que precisa fazer, eles não querem. Mas quando é alguma coisa para brincar, eles já sentem mais prazer. Então, a gente tem algumas coisas que fazem a gente perceber. A gente percebe, não tem como a gente dizer de uma primeira sessão o que o paciente tem. A gente vai investigando e vai vendo. Mas os sintomas geralmente são esses. E é interessante assim, né? Assim, Aldísio e Cláudia, que são sintomas também, inclusive os que Cláudia já citou, que são sintomas que podem acontecer com a pessoa que também não tem diagnóstico. Uhum. E aí, por isso que tem que ter essa atenção na questão do próprio diagnóstico. E aí, muitos pais já chegam com ansiedade de querer resolver logo, né? E aí, a gente sempre, quem atende em clínica vai saber, eu acredito em alguns profissionais também que estejam nos acompanhando hoje. E aí, a gente sempre pede essa paciência, porque, de fato, quem nunca sentiu um estresse, quem nunca sentiu uma dor de cabeça, quem nunca sentiu um enjoo, uma tensão, uma dor aqui na parte da nuca. Então, assim, são sintomas que a ansiedade ela traz que, às vezes, pode ter ligação com o próprio diagnóstico, como também pode ser que não. Pode ser um sintoma isolado, né? Às vezes é só um cansaço mental que causa isso também. Isso. Entendeu? Porque muitas vezes o cansaço mental de muitas coisas para ser feito, criança cansa com facilidade. Isso. A gente sabe que criança, a gente só aprende a atenção da criança por no máximo 15 minutos. Depois disso, ela quer brincar. Então, a gente brinca, depois volta mais 15 minutos. A gente brinca, depois volta mais 15 minutos. Isso é bem pedagógico, é bem interessante, né? Vou começar a praticar lá em casa também, porque eu acho que eu estou forçando demais já. Não, porque quando você começa a forçar demais a mente dela, ela não consegue mais assimilar o que você está querendo que ela aprenda. Porque criança tem um limite de compreensão das coisas. Ela entende tudo, mas ela precisa ter a concentração naquilo ali, tempo reduzido. Incrível isso, né?
Muito bom. E isso tem sido muito recorrente. A ansiedade, ela tem visitado, tem sido muito presente nos seus atendimentos. Uhum. Tenho muitos pacientes também com TDAH, Sim. que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E agora os neuros estão botando mais um izinho no final. TDAH-I. Olha isso. TDAH, déficit de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Que é outro sintoma, Outro né? Outra característica sintoma. que tem surgido também. Exatamente, que tem surgido também. A impulsividade da criança não parar, não ter o foco numa coisa. E a gente, com esses pacientes, então, a gente tem que trabalhar sempre dessa forma. Brinca, traz. Brinca, traz. Brinca, traz. E com cuidado, claro, de não achar também que um momento, como você falou há pouco, um instante não significa dizer que já se tem um diagnóstico para isso, né? Exatamente. Porque às vezes é só mesmo o cansaço. Quando a gente tira a criança daquele ambiente estressor, ela volta a ficar a criança que sempre foi. Aí a gente diz, então isso aqui foi isso. Então não tem um transtorno, não tem para que mandar para um neurologista, não tem para que investigar uma coisa maior. Vamos ficar observando. Aí a gente vai e faz com que a criança volte a ser criança novamente. Porque uma das grandes coisas que a gente vê hoje em dia é que os nossos filhos, alguns, eles estão tomando uma personalidade de adultos. Infelizmente, nós temos muitos pais que precisam trabalhar. E os nossos filhos ficam a critério de pessoas cuidadoras, babás, algumas coisas, que não são mães. Mas são pessoas que dão uma certa educação. Mas não dão a educação que a mãe gostaria que desse. Porque eu dou de uma forma, você dá de outra, a Aline dá de outra. Cada um tem uma forma de dar. E uma babá, ela não pode repreender. Que a filha, quando a mãe chega, a filha fala e a mãe vai falar com a babá o que foi feito, né? É a mesma coisa que a gente fala da escola, né? Porque na escola também é assim, o filho vem para a escola, quando o professor vai reclamar de alguma coisa, toma um susto. Em alguns casos, não são em todos, mas em alguns casos os pais tomam um susto. Como? Na minha casa não tem isso. E aqui na escola está acontecendo isso? Por quê? Porque a parte estressora dele está na escola. Agora tem uma situação bem complexa, porque há situações em que a própria mãe ela não pode ter uma outra realidade. Ela precisa trabalhar e ela vai ter que colocar seus filhos à disposição do cuidado de uma babá ou até de uma cuidadora mesmo, né? Então, como fazer numa situação dessa? Não há outro caminho. Então, ela tem que ter a mãe tem que ter um comportamento, um acompanhamento diferenciado. Como deve ser esse acompanhamento? O acompanhamento com essas crianças são o tempo que você tiver para ele. Seja o melhor tempo possível. Seja o melhor tempo possível. Interessante. Entendeu? Prometeu, cumpra. Sábado nós vamos para o shopping e lá você vai brincar nos carrinhos. Você vai levar ele para o shopping, vai cumprir. Então, todo momento que Cuidado você... com quem promete também, né? Cuidado com quem promete. Exatamente. Senão... Exatamente, porque quando o paciente entra no consultório, no set terapêutico, ele passa 50 minutos comigo. Eu tiro chinelo, eu tiro tudo, me sento no chão, brinco com ele, faço tudo no mundo. Eu digo, ele não volta mais na próxima semana. Quando eu penso que não está de volta. Gostou. Por quê? Foi 50 minutos de atenção. O que é que você quer brincar? Vamos ver o que é que você quer brincar. Como você pode fazer isso? Como é que você brinca dessa forma? Não, peraí, tem regras. Regras têm que ser aplicadas. Vamos aplicar as regras em todos os jogos. Não, tia, mas o Uno eu jogo no colégio desse jeito, mas ele tem regras. A gente tem que cumprir as regras. E é o que a gente tem que ser feito em casa, tem que ser feito na escola, tem que ser feito em todos os lugares. Regras. Todo mundo tem direitos e deveres. Os filhos também têm direitos e deveres. Só que eles cansam com mais facilidade. Eles têm uma mentezinha ainda que estão começando a ser desenvolvida. A personalidade deles até os 15, 16 anos ainda estão em formação.
Então, a gente tem que observar tudo isso, todas essas pequenas minúcias que a gente vê no paciente. A gente tem que entender. Não é à toa que a gente faz uma anamnese, pelo menos a minha tem 16 páginas. Nossa, é um livro, né, já da vida da pessoa, né, praticamente. Exatamente. Então, a gente tem que saber de todos os pormenores, de todas as coisinhas, a medicação que está tomando. Se vai para o médico, qual é a medicação que está tomando? Estou tomando medicamento tal. Esse medicamento mexe direto com o cortisol. Não, a adrenalina vai mexer com isso, vai fazer isso com isso, esse medicamento com isso vai mexer no cortisol. Então, a gente tem que estar observando essas coisas, porque às vezes a gente entra em contato com o nosso neuro. Eu sou a psicóloga do paciente tal, e está acontecendo assim, assim, assim. Vamos ver se a gente consegue modificar essa medicação? Vamos ver se a gente pode diminuir essa medicação, porque essa medicação mexe demais com o sono dele. Então, vamos ver se a gente pode organizar. E a gente entra em contato com os médicos, com a escola, Sim. né? Como eu já estive aqui, né, Aline? Sim. Já estive aqui conversando com as coordenadoras, com a própria Aline. A gente procura saber tudo sobre o aluno. Tudo sobre a criança, tudo sobre a pessoinha, porque é um universo. Uma criancinha de 3 anos é um universo que a gente não tem como mensurar o tamanho do universo que tem dentro daquela pessoinha. Dentro dela, imagine ainda ao redor, porque é um universo dentro de outro universo, Exatamente. que é um ambiente familiar, não é? E que há um outro universo que chama-se escola. As sociedades. Né? Justamente. Todas as sociedades que vai. Todas as sociedades que frequenta. A escola, a casa da avó, a casa da tia. Porque cada uma é uma sociedade diferente, que tem regras diferentes que você tem que seguir. É fácil para uma criança? Não. Não é fácil. Então, a gente precisa entender todos os pormenores dela, para a gente poder saber aonde é que está pegando mais. Para a gente tratar aquilo ali. Ainda tem também, né, a fase da criança, né? O momento que ela está, né, dentro da formação da sua personalidade. Isso. Por exemplo, uma criança de 2 para 3 anos, eu digo por experiência própria, já vivi isso, estou vivendo agora com a Ana Lua, e a gente percebe que tem nuances, que tem aspectos do comportamento dela que você tem que saber lidar, porque é apenas um momento. Se você agir de uma outra forma, na verdade você pode gerar um trauma, digamos assim, né? Uma dificuldade muito maior para ela compreender aquele momento, né? Ou seja, a maneira como ela manifesta uma frustração, né? Uma insatisfação, a maneira como ela demonstra que não se agradou com aquilo dali, de forma mais tempestuosa, mais agressiva, mas que é um momento. É um momento. E a gente tem que analisar o que vem antes desse momento. Sim. A gente tem que ver o que aconteceu antes. O que fez ela ter essa reação. Isso é o que a gente investiga. Não é apenas o agora. Não é apenas o agora. O que foi que aconteceu? O que causou ela fazer essa coisa? Papai, eu queria tanto. O senhor me prometeu que o senhor ia para o shopping comigo. Aí você chega no dia de ir para o shopping e você não vai. Por que ela não vai ficar com raiva? Ela tem que ficar. Ela tem que explodir. Ela tem que mostrar o sentimento dela. E qual é a forma que ela tem? Aqui cada um tem. Cada um tem a sua forma individual de mostrar a sua dor e o seu sofrimento. E isso tem que ser valorizado. E validado, né? E validado. Muito bom, isso é incrível, né? Acho que minha esposa deve estar dizendo assim, deve estar batendo palmo para a senhora agora, viu? Porque como tantas mães que estão nos acompanhando agora nesse momento, que a gente se esforça, eu acho que os que nos acompanham agora nesse instante, há um esforço grande também, apesar de nos faltar às vezes, né, informação, conhecimento, né, material que nos ajude a entender e a lidar melhor com essas situações, mas eu penso que é assim um esforço, né? Mas é assim, vou lhe dar um exemplo. Sim. Eu tenho uma paciente que ela chegou no centro terapêutico já um pouco meio tristinha. Aí eu, amor, como é que você tá? Vamos lá com a tia. Sentei e tudo. Aí comecei a fazer um jogo com ela e teve uma hora que ela jogou tudo no chão. O que foi que houve, meu amor? Que você tá assim? Por que você tá fazendo isso com a tia? O que foi que a tia fez com você?
Nada, tia, a senhora não fez nada. Eu digo, e por que você está assim com a tia? O que foi que aconteceu? Aí ela chegou e disse, não, tia, é porque minha cachorrinha foi atropelada. Ela está com a patinha machucada. Minha mãe levou para o veterinário. E eu amo animais. Não tem que ver o que foi que aconteceu, porque é que ela está me tratando daquela forma. Aí eu fui, peguei na mãozinha dela e disse, meu amor, me diga uma coisa. A tia tem culpa do seu cachorrinho ter sido atropelado? Não, tia. Então por que você está descontando em mim? Vamos brincar. Seu cachorrinho já foi medicado, ela vai ficar boa. E na próxima semana, quando você vier, você vai me contar que ela já está brincando com você novamente. Entendeu por que a gente tem que entender o que aconteceu? Porque o que causou ela ficar desse jeito? Agressiva? O medo de perder uma companhia dela que ela tem como se fosse uma pessoa da família. E não sabendo demonstrar isso de outra forma, é o jeito dela dizer. Uhum, de fazer uma coisa que não está cabendo dentro da cabeça dela. Se contrapõe ao que ela está sentindo. Né? Exatamente. E o TDAH tem muito disso. Ela não consegue lidar com isso. Ela para, aí quando menos espera, ela começa a ficar agitada e sai, levanta, conversa, mexe com um, mexe com o outro, faz alguma coisa. Não quero mais isso, eu não quero mais brincar disso, eu cansei. E a gente precisa estar levando a criança com TDAH para o centro, para foco. E dar nomes, né? E dar nomes. É porque isso, assim, que a Ana Cláudia está trazendo é muito importante, porque muitas vezes a gente vê algumas reações das crianças e aí, às vezes, os pais, os professores também, os educadores, eles falam, não, foi do nada. Mas não é do nada. Não. Né? A criança ela não vai manifestar um comportamento do nada, aleatório. A não ser, lógico, essa criança ela tem uma psicopatia, algo que é bem mais profundo, que Isso. aí a gente pode, entendendo o diagnóstico, tudo bem, ali explica o porquê que foi do nada. Fora isso, tem que ter algo que venha antes, tem que ter alguma emoção que eu não estou sabendo lidar, porque o que é que nos difere é a criança do adulto. Ou pelo menos é para ser diferenciado, é o lidar com as emoções. Então, eu posso estar aqui conversando com vocês agora e ter alguma situação que não está legal comigo. Mas aí eu não vou manifestar jogando essa xícara do nada. Por quê? Porque eu já tenho essa maturidade emocional que eu vou agregando na minha vida, com meus familiares, na minha escola, para entender que essa situação de agora não tem nada a ver com aquilo que aconteceu comigo antes, ou que esteja acontecendo comigo. Né? E a criança, ela tem aquilo que a gente chama de impulsividade emocional, né? Assim, Exato. eu tô aqui brincando e aí eu lembro, eita, e aí eu já não sei lidar, então eu vou lidar da forma como eu consigo, como eu aprendi também, muitas vezes em casa. Às vezes a criança, já aconteceu de, uma vez uma irmã levar a criança para o atendimento, a irmã mais velha, e ela falou assim, não, é porque, Aline, as professoras estão reclamando que ela está batendo nos colegas, que ela está derrubando cadeira quando ela se estressa, quando ela é frustrada, bate na mesa com força. E aí a gente não está entendendo, não está compreendendo. E aí eu perguntei, por que a mãe não veio? Cadê a mãe? Não, é porque ela está trabalhando e tal, não conseguiu vir. Aí eu falei para a irmã mais velha, não, faz o seguinte, traz a mãe no próximo momento, que eu preciso conversar com a mãe também. Porque eu não estou dentro de casa com elas, eu não convivo diariamente com a criança, né? E aí, quando foi na semana depois que eu fui falar com a mãe, aí eu fui fazendo uma espécie de anamnese com a mãe, perguntando sobre a mãe. E aí eu fui perguntar à mãe como é que ela lida com as emoções dela, né? E a mãe falou, Aline, eu confesso que eu não tenho muita paciência, não. Então, muitas vezes eu bato forte na mesa, quando eu estou no telefone, que alguma coisa acontece, eu derrubo alguma coisa. E aí, assim, como é que essa criança está expressando? E isso aí faz com que as crianças guardem as emoções negativas. Sim. E aí, como é que ela está aprendendo a expressar? Então, a expressar. Ela vê, a mãe, que é uma referência ali maior para ela, porque não morava com o pai, expressa dessa forma. Uhum. E essas emoções são as emoções que ela aprende a lidar com ela. E não consegue fazer diferente, né? Que na terapia é o que a gente faz com que elas lidem com todo tipo de emoção. Para ela saber distinguir uma da outra. Entender o que é as emoções que ela está vivenciando naquele momento. E por isso que ela só sabe fazer isso. De certa forma, muitos repetem o que os pais fazem. Tem alguns pacientes que os pais são separados.
A briga dos dois é o que causa também muito sofrimento. Ansiedade, né? A ansiedade maior. A forma como é tratado por um e pelo outro. Então, temos muitos pequenos nuances que a gente precisa analisar. Sim. Porque não é apenas aquele momento, olha, aquele instante, né? Não. É algo Eles muito maior guardam. que está acontecendo por trás. Isso. Acontece por trás e eles não sabem lidar com aquilo. Né? Vai para a casa do pai, é uma casa, vai para a casa da mãe, é outra casa. Tem uma madrasta que às vezes é uma boa pessoa, às vezes é uma que não gosta. E isso vai fazendo com que a criança vá se percebendo no mundo de uma forma desagradável. Uma forma estranha. Num canto eu tenho isso, no outro eu não tenho. Aqui eu consigo fazer isso. Eu tenho uma pacientezinha de 5 anos, que os pais são separados. Com a mãe a gente dá todo o suporte, a gente organiza a criança toda. O pai mora em uma outra cidade. Ela vai passar o final de semana com o pai. Quando ela volta, desaprendeu tudo que nós ensinamos. É outra realidade. Aí chega agressiva, briguenta, batendo na escola, batendo nos irmãos, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo... E a gente tem que começar tudo de novo do zero. Por isso que terapia, a gente precisa muito estar com a família. A gente precisa da ajuda da família, precisa da ajuda da escola, como eu já estive aqui na escola para saber como é. Nos meus prontuários eu sempre abro uma página para ver como é que está o desenvolvimento dela na escola, qual é o comportamento, de que forma ela está se apresentando na escola, que é para a gente poder medir e ver como é que a gente pode trabalhar de uma maneira mais satisfatória, para que a criança consiga lidar com as suas emoções de uma maneira mais simples. Sim. E a escola tem que ser essa parceira, né? Porque quando você estava falando de alguns exemplos, eu lembrando, tem alunos que a gente tem que comunicar ao psicólogo e ao psiquiatra que o aluno só dorme durante todas as aulas, por conta da medicação. Então, a escola tem que ser essa parceira de comunicar esse profissional que, essa medicação ou está assim, muito elevada, ou tem que trocar, mas o aluno só dorme. E não é culpa do aluno, porque quando a gente vai olhar o aluno, ele toma medicação ou alterou recentemente. Aí, até a escola, ela precisa estar entendendo qual é a situação ali do aluno. Porque tem alunos que a gente sabe que dormem porque dormiu tarde, no celular, alguma coisa do tipo, está cansado. Mas tem alunos que não, é por conta da medicação, e aí não rende na escola, e aí quando chega em casa, já tem dormido a aula, todas as aulas, e a mãe fala, não, mas aquele não está apresentando esse sono em excesso. Mas por quê? Porque já dormiu durante a manhã todinha. E dentro da escola também. Eu tenho pacientes que excelentes em algumas matérias. E quando zera uma dessas que ela gosta, que a adolescente gosta, é o fim do mundo. E a gente tem que perceber também que o ensino médio passou por uma mudança radical. Inclusive até trazendo para ele a responsabilidade de tomar uma decisão quando ele às vezes não tem condições de tomar mínimas decisões, né, sobre a trilha vocacional que ele tem que seguir. Exatamente. Então o colégio, além dele ter que estar preparado, tem que ter um suporte familiar, mas levando em conta que o próprio aluno também ele tem que ter as condições para isso. Como é que você enxerga, não é, essa mudança, né, curricular, sobretudo para o ensino médio, né, mas por outro lado também essas defasagens, essas ausências, né, esses hiatos que temos nas condições de muitos adolescentes sobre ter que tomar decisões, fazer escolhas quando eles não conseguem nem mesmo se encontrar no mundo. É engraçado, né? Tem muitas pessoas que chamam a adolescência de aborrecência, né? Não chamam assim. Aí a gente ainda temos o ECA. Já temos que olhar o que está por trás da pessoa que fala assim. Porque deve ter alguma coisa na sua própria adolescência que não foi bem trabalhada para você se classificar dessa forma. Né? E tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diminuiu e ficou ECA. Né? Algumas coisas que eles não conseguem lidar com muitas coisas que tem dentro do Estatuto. Mas eles precisam estar atentos para essas pequenas coisas, só que são coisas demais. Essa mudança do ensino, trazendo, tem escola que chega até 7 horas da noite com o aluno,
É cansativo, não é todos os dias, mas tem alguns dias que ficam. É prova de manhã, é prova de tarde, é prova de... Tem uma aluna que chega e diz assim, uma paciente que chega e diz assim, doutor, eu tenho 2 semanas de prova, 1 semana de respiro, 2 semanas de prova, 1 semana de respiro, 2 semanas de prova, 1 semana de respiro, 2... Eu digo, e quando é que tu vai viver, criatura? Aí ela olha para mim e diz, é isso. Eu digo, pois vamos aprender a viver com tudo isso? Aí é onde está a sabedoria de tudo, né? Porque isso não vai deixar de acontecer, Não, isso vai continuar acontecendo. vai continuar O acontecendo. que fazer com essa realidade, né? Mas a gente pergunta, e quando é que tu vai viver? Que é para ela poder encontrar uma forma. Que ela não vai vir pronta de jeito nenhum. Não vem pronta. Então, a gente tem que começar a criar espaços para que ela possa se encontrar. Que eu posso estudar isso aqui, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer, mas eu também posso ir para o shopping. Eu posso ir assistir o filme do Homem-Aranha. Eu posso assistir A Pequena Sereia porque eu gosto. Eu posso ir conversar com os meus amigos na Praça da Sé. Tudo é uma questão de organização. A gente começa a organizar desde o princípio, a segunda, terça, a quarta, a quinta. E eles vão começando a se organizar e a se ver e priorizar o que é melhor. O que tem mais importância. Que algumas coisas não têm tanta importância. Né? Um dia desse eu até perguntei a uma paciente, é melhor você perder uma prova, mas ir para um lugar porque uma pessoa está vindo e você faz tempo que você não vê? Aí ela, não, eu vou fazer minha prova. Eu digo, então, aprendeu a priorizar. A gente precisa saber o que é mais importante para a nossa vida, para depois a gente fazer as outras coisas. Mas isso não quer dizer que as outras coisas não façam parte da nossa vida. Uma questão. Vem muita coisa da minha própria realidade também. Onde é que fica o limite entre o estabelecer, o pai e a mãe, olha, dessa forma, e o oportunizar, né? Propor uma reflexão para o filho, para a filha, por exemplo, o que é melhor para você, o que é prioridade para você. Você traz a questão para que ele pense, para que aquela criança, aquele adolescente, ele decida, ele faça uma escolha, né, pelo que é prioridade. E qual é o momento, qual o limite entre uma coisa e outra? Aí é onde a gente entra dizendo que a educação não é da escola, a educação é da família. Aí é a parte dos pais, em mostrar para eles que tudo na vida tem importância, mas que algumas coisas têm prioridades. E consequências, né? Exatamente. E toda ação tem uma consequência. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque não tem mudança de regra. Toda ação tem uma consequência. Pode não ser agora, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, mas a consequência vem. E tem que ser uma consequência lógica também, né? Não pode ser uma coisa inventada. Né? Exatamente. E aqui, Ana Cláudia, você me fez lembrar que, assim, existe muita essa ansiedade por parte dos alunos, principalmente, assim, a partir do 9º ano, mais ou menos, de, Aline, eu não consigo respirar, Aline, eu não consigo fazer nada, Aline, tá tudo acumulado, Aline, eu não dou conta de nada. E aí, assim, eu não consigo ser bom em tudo. E aí eu falo, e assim, quem te falou que precisa ser bom em tudo? Aí eu gero essa reflexão para ele. Então, peraí, eu entendo que a escola, ela tem muitas atividades, mas assim, compreender que vai ter algumas atividades que você não vai dar o teu melhor. Isso não quer dizer que você não é bom ou que você não se esforçou o suficiente. Uhum. E aí, assim, entra também, Aldice, essa questão do diálogo dos pais, nesse sentido, né? Porque tem muitos pais que cobram muito ali aquele aluno para que, eu quero que você seja destaque, eu quero que você seja melhor, mas não olha o que é que tem por trás. Porque aí uma coisa que eu trago muito, que a gente chama até na psicologia de educação mesmo, psicoeducação, que é o quê? Eu imprimo um calendário ali, um planner, e aí eu falo, começa a usar um planner, prioriza. Uhum. E aí dentro desse plano, o que é que eu coloco? O que é que eu posso delegar, o que é que só eu posso fazer, o que onde é que entra o meu descanso. Essa semana eu consigo ter 2 descansos? Não, então vou ter só 1. Então onde é que vai ser? O que é que vai ser? O que é que dá para fazer hoje, o que é que dá para fazer daqui para final de semana. Então, assim, eles mesmos começarem a ter essa responsabilidade de organizar a rotina deles, o dia a dia deles, isso, alunos a partir do 9º ano, 8º ano, para que também eles tenham essa responsabilidade. Eita, eu tenho isso daqui. Né? Porque, assim, também se a gente só, aquilo que você falou, tem os limites, mas também tem aquele de você permitir ele construir. Exatamente. Né? Então, ele sabe. E a gente usa muitas técnicas Sim. com
os nossos pacientes e com os alunos. Sim. A gente usa de algumas técnicas, inclusive essa é uma das técnicas da TCC, né? Sim. Que é onde a gente Sim. trabalha, né? Uma das técnicas de ele poder se ver dentro Sim. da realidade dele, Sim. do que ele pode fazer, do que Sim. ele é capaz de fazer. Porque quando ele entra na crise, que ele entra na depressão, na ansiedade, na crise de ansiedade, eu não posso, eu não consigo, eu não faço, Sim. a gente já olha mostrando a ele que tem condições de ser feito, Sim. que tem condições Sim. de ver todas as emoções e conseguir fazer tudo. Sim. Aí a gente diz, assim, chegou uma paciente que estuda no Juazeiro, numa escola muito, lá do Juazeiro, cobra muito do aluno, e ela chegou e disse, eu tirei uma nota muito baixa, mas eu só tiro nota maravilhosa, minhas notas são 8,9, 8,9, mas essa me deu um branco que eu não consegui fazer. Aí eu disse a ela, próximo bimestre você vai estudar mais essa daí e estudar menos as outras, que você tem notas baixas, que você tem notas mais altas. As notas mais altas você vai deixando e vai estudar essa que você tirou 0 para você recuperar essa nota. Sim. A gente vai dando estratégias, porque na hora que eles estão agoniadinhos, com a cabecinha fervendo, sem conseguir pensar, eles não encontram a saída. Sim. Eles ficam tão nervosos que eles não conseguem mais nem pegar num lápis para escrever. Sim. Eles não conseguem ver que podem modificar e fazer as coisas acontecerem. Eles entram na emoção do eu não posso, da incapacidade. Eles entram na crença da incapacidade. Que eu sou incapaz, que eu não consigo. E todos eles conseguem. Aí muitas vezes chega lá e eu digo, respira. Vamos devagar. O que tu poderia fazer para que isso melhorasse? Aí ele olha e diz assim, estudar mais, né? Eu digo, exatamente. Então vamos começar a estudar, priorizando menos o que você tem nota melhor e priorizando mais o que você tem nota mais baixa. Esse bimestre vai tirar uma notinha um pouquinho mais baixa nas outras? Vai. Mas em compensação você vai equivaler a sua média em todas as outras. E vai dar certo no final do ano. Então é dessa forma, porque quando tem uma cobrança excessiva dos pais para só tirar nota 10, quando uma criança chega, um adolescente, eu chamo criança porque para mim adolescente continua sendo criança. Quando uma criança chega com uma nota baixa, que o pai diz assim, você só estuda, você não faz outra coisa na vida, por que essa nota? Por que isso? A gente tem que analisar o que foi que aconteceu na semana, o que fez essa criança, às vezes, estudou tanto para uma outra prova que queria tirar uma nota melhor e quando chega na outra, tira uma nota mais baixa. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Por isso que a gente tem que ver o que aconteceu para trazer aquela criança àquele sentimento, àquela emoção, aquela insatisfação com ela mesma, aquela crença de que ela não é capaz. Crença se desconstrói, se reprograma, não é? Como é que ela pode ser repensada, revista? Qual o melhor caminho? É dessa forma. É a gente mostrando a ele que ele é capaz. Mostrando o que ele tem. O que ele tem, quais são os subsídios que ele tem com ele mesmo, que no momento da crise, em que ele está crendo que ele não é capaz, ele sabe que tem. Quando ele começa a perceber, vamos lá, vamos ver isso aqui. Vamos fazendo isso aqui dessa forma. Aí ele começa a ver, mas isso é... Aí, tá vendo como é fácil? É só porque que na hora da crise da ansiedade, vem logo a crença. Eu Sim. sou incapaz. Eu não sei fazer. Isso não é para mim. Eu não consigo. Sim. É a primeira coisa que vem. Aí qual é o pensamento? Vou ficar reprovada, eu não vou conseguir fazer mais isso, eu não sei isso, minha mãe vai fazer isso, meu pai vai dizer isso, porque eu precisava tirar uma nota boa, porque eu precisava fazer isso. Não é meu pai que paga meu colégio, é minha tia que paga meu colégio e eu preciso mostrar nota, eu preciso mostrar isso, eu preciso fazer isso. Não é só isso. Principalmente uma pessoa que sai de uma escola, no 9º ano, chega aqui no ensino médio, aonde tinha... 10 matérias, chega aqui tem 20. Né? Então, são coisas, adaptação com o colégio, com os professores, com todo mundo, demanda tempo. Sim.
E a questão também do acolhimento, né, Ana Cláudia? Isso. Porque a gente percebe que muitos pais, eles falham nesse caminho, no sentido de só cobrar. Então, se você tem um filho que ele tem o costume de sempre ter ali notas boas, bom comportamento, e aí acontece que teve um declínio, então, ao invés de falar, como você, uma fala muito que a gente escuta muito, né? Ah, você só estuda. Não, peraí, senta aqui. O que aconteceu? Você está precisando de ajuda? O que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa nas tuas relações na escola? Porque muitas vezes eu tenho uma discussão com o melhor amigo e para o adolescente a gente tem que entender que nessa fase tudo é muito intenso. É. Então aquilo que para nós adultos a gente tiraria de fichinha e saberia separar, o adolescente não. Por conta de uma discussão com amigos, como já aconteceu de chegar aqui na escola, na minha sala, eu discuti com meus amigos e eu não consigo fazer mais nada durante o dia. E aí, se você passa, um adolescente que está no ensino médio, passa um dia todo sem fazer nada, atrasa tudo. É. E aí, a consequência vem. Uma nota baixa, não fez atividade, reclamação da coordenação. Mas assim, o que é que tem por trás? Né? Que eu não estou conseguindo. Porque quando esse diálogo com o adolescente, que eu percebo que os pais têm muita dificuldade, até porque a gente até falou sobre isso na última vez que eu estive aqui, lógico que a gente sabe que ninguém recebe um manual para ser pai e mãe, nenhum curso. Né? Então, a gente vai aprendendo. Né? Mas aí, assim, quando chega nessa fase da adolescência, eu percebo que muitos pais se perdem. Né? E aí, assim, o adolescente, a partir do momento que ele é cobrado, que ele é julgado, aquele diálogo já é bloqueado. Então, aí você já não vai conseguir acessar teu filho. E aí, muitas vezes, até as mães trazem, poxa, mas ele te falou isso, por que ele não me falou? Mas aí, quando a gente vai atrás, por quê? Porque quando o diálogo, quando foi iniciado, já foi iniciado errado. Já foi com julgamento, já foi com um tom de voz elevado. Uhum. Ah, mas ele fala pra ti que começou um dia dessa terapia e não falou pra mim? Mas é exatamente essa questão. A gente precisa, para eu acessar aquele adolescente, eu preciso ter o meio para ele se sentir seguro e me colocar. Seguro e colocar. Porque a adolescência é uma fase intermediária. Sim, Ele nem é criança, nem é adulto. sim. Pai, me deu o carro para mim ali. Você disse, você é louco. Você não tem idade para dirigir. Você é uma criança. Aí, quando ele quer brincar de bicicleta num canto que não pode, aí você diz, menino, tu não é mais criança. Tu não sabe que tu não pode andar ali? Então, é uma fase intermediária da vida de indecisões. E é a fase onde ele tem que estar bem assessorado para ele poder ser um adulto excelente. Uma fase de indecisões em que ele tem que tomar decisões para a sua vida, né? Exatamente. Isso é bem... Você pode entrar... É raro você chegar numa sala de aula e você perguntar. Eu já fui professora há 22 anos da minha vida. Eu sou pedagoga e sou psicopedagoga também. Então, é raro você chegar numa escola e você perguntar o que é que tu quer ser quando tu crescer? Qual é a profissão que tu quer ser? Ainda não sei, não. Ainda não tenho certeza. Eles entram no ensino médio sem saber qual é a profissão que querem. Eu pensei em fazer medicina. Por quê? É porque não sei quem me disse que medicina é o que dá dinheiro hoje. Aí muitos entram na medicina, não é o que quer. Né? Então, assim, acontecem muitas coisas. Até ele conseguir entender o que é que realmente ele gosta de fazer. Ah, eu não gosto de sangue, então você não pode fazer medicina. Eu não gosto de sangue, então odonto também não é uma área que você possa querer, porque você vai ver sangue. Na hora que você for fazer uma extração, você for fazer uma microcirurgia para fazer um implante, você vai ter o contato com o sangue. Ah, não, então isso aí já não dá para mim. Aí outro chega e diz assim, não sei nadar, educação física. É bom, pode ter outras áreas que não seja natação. Você pode fazer outras coisas. Mas aí eu vou ver, se eu não gosto de academia. Como é que eu vou fazer isso? Aí começam a pensar. Então, assim, os 3 anos do ensino médio tem que ser de busca da profissão. E muitas vezes eles entram numa faculdade e não é o que eles querem. Quando eles percebem, eles já estão lá. Aí até passar numa outra faculdade, num outro Enem, num outro vestibular, para poder chegar ao que realmente deseja, fica um pouco mais difícil. E é o que eu bato na tecla, assim, que aluno do ensino médio, ele precisa estar em terapia. Porque como é que eu vou entender o que eu quero se eu não me entendo, se eu não me conheço? E a terapia, ela vai facilitar isso, o autoconhecimento. Exatamente. Então, eu ajo assim porque é assim, porque tem isso, porque eu sou assim. Então, assim... eu escolho isso porque tem isso que eu gosto mais. E assim, às vezes a gente aparenta, assim, que é muito fácil, mas não é.
Tem muita coisa por trás que precisa ser trabalhado. E por que a gente bate nessa tecla da psicoterapia? Porque é um profissional que ele vai te conduzir, que ele não te conhece, né? Então, não vai existir pré-julgamentos. Então, tu é bom nisso, então tu vai, como alguns coordenadores ou professores jogam ali. Tu é bom nisso, então tu vai ser isso. Nem sempre. Às vezes nem é. Entende? Então, assim, é essencial que esse aluno, principalmente aluno do ensino médio, ele tenha contato com a psicoterapia, porque nesse momento que eu me conheço, eu também vou saber o que é meu, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque, assim, quando a gente não se conhece, a gente sabe nem isso. Né? Fica difícil saber até isso. Uhum. Mas aí a importância de um setor de psicologia também dentro do colégio, né, vai abrir caminhos, né, para pensar naqueles que têm maior urgência, né, para fazer um acompanhamento terapêutico, ou é unânime? Todo aluno de ensino médio tem que fazer terapia? Assim, eu costumo falar que seria bom que todos pudessem fazer. Porque eu penso assim, as questões deles não envolvem só também escola. Aí tem questões familiares, tem questões, como tem muitos alunos isso que trazem, eu nem sei o que eu gosto. Né, às vezes. Dependência afetiva. Dependência afetiva. Aluno hoje em dia, como eu já recebi aqui na escola, de 7º, 6º ano, tá pensando o que é que eu gosto. Então, olha como as situações já chegam até mesmo antes do tempo. Então, assim, eles estão vivendo uma fase que nem precisaria pensar sobre, mas já estão pensando. Porque às vezes vê ali um tio, às vezes é uma irmã mais velha, e aí fica aquele questionamento. E aí, olha só, o tanto de decisão tem que tomar. Eu tenho que entrar no ensino médio e saber o que é que eu quero ser, eu tenho que saber com quem eu quero namorar, eu tenho que saber qual é a minha referência sexual, eu tenho que saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Tanto que, assim, eu bato muito nessa tecla no sentido de que todo ser humano ele deveria fazer psicoterapia. Porque eu acredito que todo ser humano tem suas questões para se trabalhar. Né? E aí, assim, muita gente até traz aquilo, né? Mas eu tenho amigos e tal. Mas, assim, o amigo, ele não vai te ajudar nesse sentido. Porque ele já te conhece, já existe um pré-julgamento. O psicólogo, não. Ele não vai adentrar aquela questão do que você é, necessariamente, do que você demonstra no dia a dia. Não, ele vai ali, no profundo. Né? Então, ele vai conseguir chegar a acessar. Cláudia, até eu porque, vejo... só complementando o que ela disse, até porque a gente também vê muito a expectativa dos pais em cima dos alunos, sim, de fazer o que eles não conseguiram fazer. As projeções. Sim, né? As projeções. Sim. A expectativa de que você vai ser um médico, porque eu não pude ser, você vai ser. Dizer uma outra experiência que eu tenho de consultório. Cheguei no consultório, uma criancinha de 7 anos. A mãe chegou e disse, doutora, eu quero que a senhora faça uma avaliação na minha filha. Tá bom, pois não. Entrei com a criança, fiz todas as avaliações, fiz teste, fiz tudo no mundo. A criança perfeita, maravilhosa. Aí eu fui, disse, mãezinha, infelizmente ela não tem nada. Sua filha é perfeita, é maravilhosa. Ela disse, a senhora não fez a pergunta que eu queria que a senhora tivesse feito. Eu disse, qual é a pergunta? Ela disse, pergunte a ela o que ela quer ser quando crescer. Aí eu perguntei, fulaninha, o que é que meu amor quer ser quando meu amor quer crescer? Ela disse, dona de casa. Aí a mãe, tá vendo, doutora? Como é que pode? Eu invisto nessa menina, gasto uma fortuna com o colégio e essa menina quer ser dona de casa. Eu digo, meu amor, quem está precisando fazer terapia é você. Essa criança tem 7 anos. Quando ela tiver 16, a cabeça dela é outra. Já passou por várias mudanças na vida. Cada aniversário é uma mudança, é um ciclo. São novos amigos, cada série no colégio. São novos amigos, são novas experiências, são novas matérias. É tudo novo. Como é que você quer que sua filha não pense nisso se é o que ela vê dentro de casa? Você sai para trabalhar, ela fica em casa com a babá e a empregada fazendo as coisas dentro de casa. Ela ajuda, ela aprendeu isso. Calma. Aí na cabecinha dela é mais fácil a dona de casa. Na cabecinha dela é fácil. Tá entendendo como é? Então, assim, a mãe foi quem foi para a terapia. Muito bom, muito bom. Temos também hoje um ambiente muito que você já citou, né, que nos traz muita preocupação. É uma janela que se abre, né, em que ali nós teremos acesso a muita informação, mas tem muita desinformação, que é a internet, as redes sociais e assim por diante. Né? E que muitos acabam tendo como sendo o guru, né? Ou o mestre dos magos, a orientação para a vida vai vir dali. Né? O melhor modelo, né? A melhor referência de vida, o melhor exemplo que vai me inspirar.
como que a gente pode hoje trabalhar essa questão do desenvolvimento dos filhos, da criança, do adolescente, né, sabendo que é uma realidade inevitável? Não tem como fugir disso. Hoje a gente escuta muito falar sobre autismo. Sim. Né? Um índice avassalador de autismo. Muitas crianças não têm autismo. Tem muito uso de tela. Que quando se tira a tela e começa a fazer as terapias necessárias, fono, TO, psicologia, psicopedagogia, quando começa a fazer os trabalhos que tem que ser feito, a criança desenvolve todas as habilidades que esquece quando está olhando para uma TV. Minha esposa está batendo palma novamente. Porque hoje em dia, e nós temos muito autismo hoje em dia. Não vou dizer que a gente não tem. A gente tem um índice muito alto. Sim. A gente sabe que a cada 6 autismo, uma menina para cada 5 meninos. O índice maior é nos meninos e menos nas meninas. Então, hoje em dia, o que a gente quer que uma grande parte das mães que tem a responsabilidade de fazer comida, de fazer isso, de limpar a casa, de lavar roupa, de fazer tudo dentro de casa e ainda tomar conta de filho. Bota na televisão, porque prende a atenção da criança. E a criança fica aquilo ali. Ela se prende àquilo e esquece que o mundo ao redor é muito melhor. Mas aquilo ali é o que vai fazer. Quando você tira a tela, a criança vai fazer o que vê na televisão. Acontece muito isso mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente vê muitas crianças com falta de habilidades, mas não é porque ela não tem essas habilidades, é porque são retiradas a tela, o computador, o celular. Hoje em dia, os pais baixam as coisinhas, botam o celular e a criança fica ali horas e horas. Tela para a criança só é a partir de 2 anos e meio de idade e a televisão. Com um tempo estimado. E com um tempo altamente estimado. Entende? E mesmo assim, a gente ainda tem adolescentes do Fundamental 2 e do ensino médio que são viciados em celular. A abstinência é terrível, né? Se você tirar ali um tempo, não é, de meia hora, 40 minutos do que ele previu que iria utilizar, dá uma sensação de abstinência, assim, que brincar derruba a casa, né? Não é à toa que hoje em dia está tendo muito aplicativo que o pai coloca no celular da criança e coloca no dele e limita a quantidade de tempo. Ó, você só vai pegar o celular a tal hora, de tal a tal hora. Quando chega a tal hora, o celular trava. Não pega mais. Hoje em dia nós temos esses aplicativos que podem ser botados nos celulares, nos tablets, em todas as coisas, porque, infelizmente, a tecnologia é muito boa, é maravilhoso, mas criança não sabe usar a tecnologia para procurar o que precisa. Criança vai buscar o que dá prazer, jogos, vídeos. Alguns não são nem pouco indicados, né? A gente vê até os desenhos animados. O Pica-Pau. Quando é que o Pica-Pau perde? Só ganha. Ele ensina o que a criança? E trapaceia toda hora, né? E trapaceia toda hora. Então, o que é que ele está ensinando para a criança? Que ele tem que ganhar sempre para trapacear, para poder ganhar e ter o que ele quer. Então, nós temos muitas coisas que a gente precisa observar, olhar antes para poder permitir que faça. Sem falar dos atuais, né? Principalmente para criança e adolescente, uma onda muito grande de consumismo. Tem alguns personagens aí das redes sociais, não é? Que eles têm milhões e milhões de seguidores, mas, né, com comportamentos extremamente consumistas. Né? Exatamente. Nós temos que olhar tudo isso. É necessário que nós estejamos atentos a tudo que a criança vê no celular. Existem aplicativos, basta procurar, encontra esses aplicativos, instala numa coisa que ele nem vê que está instalado e você controla o celular dos seus filhos dessa forma. E assim, Ana Cláudia, você trouxe uma realidade que é bem presente, que até os pais questionam muito, mas realmente os pais hoje em dia não têm tempo. E aí realmente é uma realidade, a gente tem que lidar com a realidade. Por quê? Porque eles têm que trabalhar para oferecer o melhor. Né? Que a gente sabe que antigamente,
Qual a diferença? Porque antigamente, assim, não existia tanto essa necessidade de capitalismo, de comprar isso, as coisas mais caras. Então, assim, o pai trabalhava, a mãe ficava ali em casa com os filhos e dava certo. Hoje em dia a gente sabe que a maioria das realidades, o pai e a mãe trabalham, né? Então, essa é uma realidade que a gente sabe que vamos mudar aí 80%. E aí, assim, uma fala de Ana Cláudia que foi interessante é que, assim, entendemos a realidade dos pais, porque muitos falam assim, mas como você não tem um tempo? Mas o que é que geralmente eu sugiro, assim, né? Eu sugestiono. Cria alguma rotina. Então, por exemplo, ao invés daquela criança estar com o celular, então imprime alguma coisa para ela pintar, compra tinta guache, compra brinquedos de montar. E aí, por exemplo, criança ela gosta muito de ser testada. Então, ela diz assim, ó, vamos ver quanto tempo tu monta esse quebra-cabeça, enquanto mamãe tá aqui na cozinha. Vamos ver quem faz primeiro. Se eu faço primeiro o almoço e você monta aqui esse quebra-cabeça. Criança, ela gosta disso daí. Desafios, né? Vamos ver, assim, em quanto tempo mamãe faz essa comida aqui, enquanto você tá aqui pintando esse desenho. Ou enquanto os desenhos tu pinta, o tempo que eu termino essa comida, esse almoço pra vocês, esse lanche. Ou algum momento, lazer, faz uma pipoca, vamos lá assistir um filme juntos. E aí você, lógico, vai escolher o filme que traz... O que é que você... Aí, terminou o filme, o que é que tu aprendeu do filme? O que é que foi mais forte do filme? Até pra saber o que é que ela tá selecionando ali, né? E aí, assim... A leitura. Isso, é criar... muito bom, sim, criar um horário uma de leitura. rotina, horários, Hoje né? em dia, nossos filhos não sabem ler direito. Sim. Porque no computador, no celular, você pega o celular, quando? QND, quando? Isso. Você, E reproduz tal qual, né? E reproduz tal qual. Às vezes, Sim. um dia desse, uma mãe me levou para mim uma redação que foi toda desse jeito. Ela escrevia do jeito que escrevia no WhatsApp. Sim. E aí vem a rede de apoio também, né? Isso. Então, por exemplo, tem os avós que pode ser essa rede de apoio. Combina com os avós no final de tarde, sei lá, um piquenique pra levar ela enquanto eu tô no trabalho, enquanto eu não chego. Porque aí ela já não fica em casa ali no celular. Os tios. Isso, os tios. Quem é que eu também, a gente sabe que existem realidades que realmente as mães não têm rede de apoio. Mas assim, o que é que eu, enquanto mãe, eu posso fazer pra criar ali uma rotina? Né, assim, de tentar ter essa rotina. Porque antigamente não existia celular, né, Cláudia? Então, assim, como é que era feito? Então, era feito o quê? De formas... Montar jogos com papelão, com caixa de papelão. Vamos ver aqui o que é que tu consegue fazer nesse tempo. Vamos ver aqui enquanto... Só que, lógico, também a gente não pode tirar que a mãe, mesmo na correria, tem que ter um momento também com os filhos. Então, a mãe, eu falo a mãe e o pai, né? Então, também tem que ter esse momento. Né? Eu não estou dizendo que tem que substituir e nunca ter. Não, mas assim... O que eu, enquanto mãe, dona de casa, tô ali, que eu posso também encaixar ali. Que não seja só celular, que não seja só tela, né? Exatamente. Apesar de saber também que tá aí, é uma realidade, né? Agora, saber também o tempo, o que será feito com isso, né? Sim. A tela vai continuar existindo. Sim. Não é? Agora, é saber Sim. o que fazer com isso também, né? Sim. Porque, do contrário, a gente vai, talvez, começar uma briga que a gente já inicia perdendo. Sim. Porque ele vai ter, de outras formas, o acesso, né, a isso. Sim. No entanto, a gente pode limitar, pode também, melhor ainda, não é, mostrar caminhos, né, para ele não ficar preso apenas àquilo dali. Olha, tu pode fazer também isso aqui, né? Tu pode realizar essas atividades, né? E quando tiver o uso do celular, mas que seja um uso proveitoso, né? Isso. Que seja algo que traga um conhecimento e enriqueça você. Isso, usar junto com ele, mostrar, filha, isso aqui, assim, vamos procurar aqui, a gente procura dessa forma, vamos lá, e mostra como é que procura, o que ela quer saber. Sim. Né? Aí a gente vai e mostra a ela como usar da forma correta. Porque muitas vezes as mães, por ter tantas tribulações, tantas coisas para resolver, entrega só o celular e a criança se vira. Aí pega muita coisa. Eu estava assistindo um dia desse no Instagram, uma mulher falando que ela tinha deixado o filho com a avó estava sentada do lado fazendo crochê e o filho estava no televisão, ligado o celular na televisão e ele olhando para a televisão, que ele tem uma dificuldade de visão. E ele olhando para a televisão, que era maior. E ele falando com uma pessoa. Aí a pessoa começou a perguntar, você está sozinho em casa? Ele, tô. Você gosta do tio? Gosto. Se o tio pedir para você fazer alguma coisa, você faz? Faço. Tira a camiseta. Tira o calçãozinho. Ai, que cueca linda. Vamos tirar a cueca? A avó estava do lado, ouviu e disse, estou vendo o que é que você está fazendo e vou denunciar você. Pronto.
cortou. Mas o que era? O que era que essa pessoa queria com essa criança? Sim. Então a gente tem que estar o tempo todo observando, porque criança mexe e não sabe o que é que está fazendo. Sim, Para ele, tá tudo normal. sim, Vou falar com o tio no telefone. sim. Entende? Então, o olho é muito importante. Sim, É verdade. Tá perto, né? Eu acho que tá perto. Acompanhar. Acompanhar é ficar perto, é estar ao lado. sim. Não é? Cláudia, trouxe também uma informação que para mim, eu já tinha escutado, mas que soa como muita novidade. Todd, logo no começo você citou. Fala um pouquinho como é que tem chegado essa demanda, não é, no teu consultório, como é que a gente pode evidenciar, não é? Porque eu acho que tem muita ausência de informações, não é, sobre essa realidade. O TOD é o transtorno opositor desafiador. É aquela criança que você pede para fazer as coisas, ele faz o contrário do que você pede. Filho, vai Será fazer se algum pai por aí, alguma mãe, algum professor, enfim, hein, se identificando alguma realidade como essa? Nós temos Muito, muitos né? alunos com TOD que têm um temperamento parecido com o TDAH, né? Sim, Temperamento bem parecido, só que ele desafia você para o que ele quer. É você dizendo, você não vai fazer isso, eu provo a você que eu faço, e faz. sim, E é preciso a gente ter uma forma de falar com essa criança, com esse adolescente, para que ele possa perceber que nem tudo que a gente quer, a gente pode. A gente precisa mostrar a ele que a oposição, em alguns casos, é necessário, mas que numa grande maioria, a gente precisa ser a favor de algumas coisas. Só que eles, se você diz que não é para fazer, aí ele faz. É o sintoma principal, né, não? sim, sim. Nossa. A resistência, né? A resistência ao não. Não faça isso. Não consiga, não é para fazer isso. Para ele, quando você diz um não, é como se você dissesse, eu duvido tu fazer. E ele vai querer fazer. Sim. E aí, assim, é interessante os pais entenderem essa diferença de birra para o TOD, né? Isso. E aí, assim, uma das características é questão realmente, assim, a quantidade de vezes que isso acontece, Uhum. como isso acontece. Birras, geralmente, elas têm um limite de finalizar, né? Isso. E a criança, ela chega a um momento que ela ela compreende, ela escuta, ela entende o que foi que ela fez. Não, Isso. o TOD, ele já tem essa dificuldade, que é como Perceber. se no mundo dele, aquilo ali tá correto. É. Então, eu não tô fazendo nada de errado. Você que tá, digamos assim, forçando a barra comigo. Por que eu não posso fazer isso? É. Por que eu não posso subir no Insano, lá no Beach Park? Por que eu não posso descer no Insano? Uma criança de 6 anos, 7 anos. Posso, por que não? É perigoso, meu amor. É mais de 30 metros de altura. Como é que você vai descer naquilo ali? Mas eu quero. E se você não prestar atenção, ele sobe e desce. Isso não é apenas uma situação ocasional, Não. isso é uma constância. Você tem que perceber Tem essa que perceber isso, constância, porque né? birra é uma coisa. Birra é quando ele quer uma coisa que você não pode fazer e ele quer porque quer aquilo, mas ele se cala e se comporta. O TOD não, ele não aceita o não. Ele vai procurar a E não forma de aceita fazer. não fazer, né? É. Ele vai procurar a forma de fazer, de realizar aquilo que ele quer naquele momento. É um universo mesmo, não é muita coisa na mente de uma criança. Por isso que a gente tem que tratar sempre com muito cuidado, com muito amor, né? Uhum. Com muito zelo, ter muita paciência, porque se eles estão inseridos nessa realidade, né, com tanta complexidade, nos cabe tão somente acompanhar, acolher e oferecer a melhor orientação possível, né? Sim. Agora, me preocupa também porque não é apenas uma realidade que eles encontram dificuldade hoje, mas essa sociedade, né, que adoeceu, né, emocionalmente, mentalmente, ela acaba se mostrando não preparada para acolher essas crianças, esses adolescentes também, que já trazem essas demandas, não é, dessas demandas patológicas, né? Uhum. Então, não é apenas eles que estão enfrentando essas dificuldades, a própria sociedade em si também passa por isso, né?
infelizmente, hoje em dia, a família que não tem um plano de saúde ou que não tem uma condiçãozinha melhor, É um acesso bem difícil, né? é um acesso bem difícil. A nossa saúde está doente. Infelizmente, a nossa saúde está muito doente. O ser humano já tinha grandes problemas e depois da pandemia aflorou todos os problemas que estavam guardados. Que inevitavelmente ele foi colocado diante de si mesmo, né? Uhum. A fuga acabou, então você teve que se deparar consigo. Quem quis continuar fugindo de si, né, mergulhou num abismo profundo. Exatamente. E entra mesmo num abismo de chegar a gente e dizer assim, Cláudia, eu não sei mais o que é que eu faço, é trancada dentro de um quarto. Borderline é uma patologia que também chega muito ultimamente. É mais comum do que parece, né? É, mais comum do que parece. Borderline é bem incisivo, é uma coisa bem difícil mesmo de lidar. É uma pessoa que geralmente ela é uma pessoa difícil de você conviver. Muito difícil. Borderline. É muito difícil de conviver, porque é como a bipolar, é parecido com a bipolaridade. Sim. Tem hora que ela está maravilhosa, do nada ela começa a ter crises e passa dias com crises de todos os tipos que você possa imaginar. Aí do nada ela fica legal, de boa, parceira, amiga e tudo, mas quando menos espera que tem uma crise novamente. E aí nós ficamos entre o acompanhamento terapêutico, né, e quando necessário for o acompanhamento psiquiátrico também. Isso, Né, e neurológico. E neurológico, né? Uhum. Algumas pessoas, algumas crianças, adolescentes, a gente nem encaminha para isso. Quando começa a terapia, como a Aline falou, a terapia é o local aonde a criança pode ser a criança. Né, Aline? Sim, É aonde ele pode ser o que ele quer ser. sim. Nos outros lugares, ele é o que a família quer que ele seja. Sim. E não é que a gente negligencie, como algumas pessoas colocam, né? Que o psicólogo, ele muitas vezes negligencia o psiquiatra. Não é isso. É porque muitas vezes a gente percebe que na própria terapia, a gente percebe que não As é melhoras. aquilo que talvez vivem. os pais pensavam, que os pais já queriam pular essa etapa, porque a gente percebe muito, e assim, não sei se a Ana Cláudia vai confirmar, mas aqui na região, eu percebo muito essa etapa que é pulada. Eu vou direto pro psiquiatra, que aí depois é que se a medicação não fizer efeito, é que eu vou para ali, para o psicólogo. Mas está totalmente errado. É. Não estou aqui negligenciando o papel do psiquiatra, porque é fundamental. Então, assim, quero deixar isso bem claro. Mas, assim, muitas vezes a gente tem que perceber, Aldísio, que algumas questões na própria terapia são resolvidas. A primeira coisa, acho que é a clareza, né? Eu tenho que Sim. saber com que estou Sim. lidando, né? Então, a clareza. Sim. Então, Aí a gente, às vezes, até, Aline, quando a gente nós mesmos psicólogos, às vezes a Sim. gente tá com a criança faz um bom tempo, e a gente diz assim, oh meu Deus, eu não estou conseguindo fazer nada com essa criança. Chama a mãe. Aí a mãe vem, aí a gente vai e pergunta, um feedback. E aí, como é que tá? Teve alguma melhora? A senhora tá vendo? Minha filha, pelo amor de Deus, é outra pessoa depois que passa por você. É outra pessoa completamente diferente. Ele não vai sair daqui nunca mais. Eu digo, também não é assim, vamos devagar. é verdade. Também não é assim, vamos devagar, tem tempo. Sim. Mas é dessa forma, porque às vezes a gente pensa que não está fazendo. Sim. Que a gente faz o nosso trabalho tão assim, com tanta dedicação, e a criança fica tão assim, a favor de tudo que a gente coloca, que a gente pensa de, não estou fazendo nada com essa pessoa. Aí quando os pais chegam, que dá o feedback, aí a gente vê, realmente eu estou fazendo a diferença. E o ideal é que todo mundo tenha um período de terapia. Porque é onde você se encontra. Criança nem tanto, porque ela brinca naquilo ali, mas o adolescente e o adulto vai se conhecer. Terapia dói. Eu tenho um paciente que me sai de lá e diz assim, ô criatura, tu hoje me jogou num canto de parede tão grande. Mas é exatamente isso, terapia dói. Dói você saber que você é capaz de matar uma pessoa. Que você não tem condições de jeito nenhum. Você olha assim para você, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas dói você saber que você tem vontade de matar uma pessoa.
Nem sempre é confortável, né? Nem sempre é confortável a dor que você tem dentro de você. E você precisa se libertar dessa dor. Você precisa se perdoar dessa dor. Você precisa lembrar dessa dor sem dor. Incrível. Tá vendo, Júnior? Um corte aí já, né? Terapia dói, né? Isso é verdade. Dói. Né? Isso é verdade. Terapia dói. Você se conhecer dói, porque você acha que você é uma pessoa, mas quando você passa pela terapia, você vê que você é outra, completamente diferente do que você achava que era. É aquele, nem sempre eu vou gostar do que eu conheço, né? Exatamente. Eu posso dizer uma coisa pra você, Ana Cláudia? Diga. Você também fez a diferença aqui. Oh, Olha que esse episódio deixa marcas e profundas e intensas no nosso podcast Calçada Virtual. Não é? Porque é isso que a gente precisa ouvir de fato. E a gente fica feliz por saber que você pode se alimentar disso a qualquer momento, né? Nas suas atividades diárias, escutando, vendo, né? Conversando com as pessoas sobre esses assuntos, você alimenta a si, mas ao mesmo tempo ajuda outras pessoas também a se tornarem melhores, não é, Aline? Isso. E olha como foi importante tratar desse assunto. Exatamente. E como vem assunto ainda por aí, né? Significa dizer que a gente vai te fosse convidar de continuar, novo. né? Que a gente vai te chamar de novo, porque é bom porque você se escancara logo e diga, ei, peraí, vamos tirar esse fingimento que não é bem assim não. Uhum. Né? A realidade é essa daqui, deixa eu passar a real para vocês. Muito bom. É porque a gente que trabalha, eu sou da primeira turma da Leão Sampaio de psicologia. Porque eu já era casada, já tinha filhos e tudo, e não tinha como estudar fora. Então, eu sou da primeira turma. Então, desde que eu saí da faculdade, que eu amo a clínica. E para mim, fazer clínica é minha casa. Então, isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é perfeito. Estudar a mente humana, saber do que a pessoa é capaz, entender a pessoa quando quer matar uma pessoa. Segundo o Winnicott, ele diz que nós matamos e morremos 1000 vezes, 1 milhão de vezes para a gente poder ser a gente. Então, é isso que nós fazemos. É o nosso fazer. Show! Muito bom, muito bom. Exato. A gente fica muito feliz, né, por esse compartilhamento, por essa tua presença nessa calçada, que é virtual, mas é para dizer que é o melhor lugar para a gente debater sobre assunto sério, conversar sobre aquilo que interessa para a vida da gente. Uhum. E ao mesmo tempo, reafirmar esse desejo de tê-la novamente conosco. Diga que sim, por favor. Com certeza. Eu vou ter que me organizar agora. E a você que nos acompanhou, né, Aline, sempre estaremos aqui falando sobre educação, sobre saúde mental, porque são duas realidades que caminham juntas. É um casamento que faz bem, que dá certo. E que aqui será um lugar privilegiado para a gente trazer sempre assuntos relacionados a esses dois campos, tá bom? Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook, Twitter, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse episódio com as pessoas que você quer bem, para que elas também se tornem melhores para si e para os outros. Muito obrigado por ter ficado com a gente esse tempo. Escuta quantas vezes você quiser, aprofunda isso. E nós sempre estaremos aqui nessa calçada, fazendo o melhor e construindo o melhor contigo e também para você. Um abraço grande, tá bom?